todos, saudações a todos que me ouvem nesse momento, todos os amigos e amigas. Nessa hora, venho até vocês, saudando a vossa noite com alegria. Independente do horário em que você estiver vendo, eu saúdo com alegria. E que possamos andar na direção. E qual direção é essa? É a direção de Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus, que para nós que somos cristãos, nós cremos que o centro do Evangelho, o centro da Palavra de Deus, o centro do cristianismo é Cristo Jesus. Pois Ele mesmo disse em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Pois bem, nessa noite ou nesse dia, independente do horário que você estiver vendo essa mensagem para o seu coração, porque na verdade o Evangelho é isso, é uma mensagem para o nosso coração, porque precisamos ser mudados de dentro para fora. Porque no exterior nós podemos enganar o nosso próximo. Nós podemos passar uma aparência de santidade. Nós podemos passar uma aparência de que vivemos e levamos a sério aquilo em que cremos. Mas Deus, o Senhor da Glória, a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 4, que Ele e que diante dele nada está escondido. Antes, todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem devemos tratar. Então, por mais que eu e você corramos dessas palavras, por mais que eu e você tentamos fugir disso, ocupando nossas mentes com outras demais coisas, essa é uma verdade irrefutável e essa é uma verdade que perdurará, ficará para todo sempre. Pois Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Ele clareia o mais profundo da escuridão em que nós nos escondermos. E essa escuridão é o nosso coração, é a nossa alma, o nosso espírito. Ali nós vivemos uma vida. Ali dentro nós temos o nosso mundo. Dentro de nós temos um mundo exterior e temos um mundo interior aqui dentro. Quem participa desse mundo aqui dentro somos nós e Cristo Jesus. Nesse mundo aqui dentro, quem sabe das nossas dores, das nossas angústias, das nossas dificuldades, são somente nós e Cristo Jesus. Ele conhece as nossas dificuldades, as nossas dores. Ele conhece os momentos difíceis em que nós passamos. Ele sabe de tudo isso. E é mediante a isso que nós devemos nos atentar a uma coisa.
se Ele conhece tão bem as nossas dificuldades, se Ele conhece tão bem as nossas necessidades, se Ele conhece tão bem as nossas dores, as nossas angústias, e ali Ele está sempre pronto a nos ajudar, então quer dizer que Ele também conhece aquilo em que nós escondemos. Então, o mesmo Deus que conhece as nossas dores, as nossas dificuldades, pois bem, esse mesmo Deus que conhece as nossas dificuldades, as nossas dores, conhece o mundo nosso aqui dentro. Lembrando bem, nós temos dois mundos em que nós vivemos. Um aqui fora, o exterior, em que as pessoas sabem o que nós vivemos, o que nós fazemos, como nós agimos, como nós falamos, o que nós gostamos. Mas esse mundo aqui dentro, as pessoas não podem participar. Desse mundo aqui dentro, e quando eu falo desse mundo aqui dentro, eu falo dos nossos pensamentos, falo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos sonhos, das nossas frustrações. Desse mundo aqui dentro, só quem participa é o Senhor nosso Deus, que sabe o que se passa aqui. E mediante a isso nós devemos ter temor e tremor, porque se Ele conhece o que passa dentro de nós, Ele sabe as maldades, as pecaminosidades que se passa dentro de nós. E é por isso que Judas, o escritor sagrado, vai nos escrever não Judas o Iscariote, não o Iscariote, mas Judas, o meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago, pastor da igreja de Jerusalém. Esse irmão vai escrever na sua carta, Judas ali é um livro antes, uma folha antes de Apocalipse, é só uma folha essa carta. No versículo 3, ele vai dizer o seguinte: ele exorta a todos nós a lutarmos pela nossa fé. Isso mesmo, ele nos exorta a lutarmos pela nossa fé. Porque, meus queridos, minhas queridas, você que me ouve, há uma batalha dentro de nós, entre nós termos fé e termos fé. Você deve ter ficado confuso ou confusa um pouco agora entre fé e fé. Isso mesmo. A Escritura Sagrada nos adverte aqui em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, preste bem atenção, isso é muito importante para a sua vida. Isso é muito importante. Disso depende a tua eternidade. Então, não menospreze, não ignore algo que é para o seu bem, que o rumo para sua alma numa eternidade de paz com Deus, ou no futuro para tua alma numa eternidade sem Deus. E infelizmente de destruição eterna, de dor e de ranger de dentes. Porque cá para nós, meus queridos, nós crendo ou não, nós devemos pensar numa coisa: se nós aqui na terra, quando infringimos a lei, nós somos levados às cadeias, aos presídios e pagamos a sentença devida por aquele crime que nós cometemos, diante do homem que não sabe nem muito discernir o que é certo e o que é errado, tanto que se cometem vários erros e várias injustiças. Agora, cá para nós, quão dirá nós diante de Deus? Quão dirá nós se não prestaremos conta diante dele? Quão dirá nós se não prestaremos conta diante dele pela vida que ele nos deu? Porque tem um sentido, tem um objetivo de nós termos essa vida. E em vídeos anteriores que vocês podem estar vendo depois aqui mesmo no meu Facebook, eu venho falar qual é o sentido e a razão do porquê nós estarmos aqui na Terra.
Atos capítulo 17, versículo 26, 27, 28 vai nos explicar muito bem. O objetivo de nós sermos criados, estarmos aqui, é para que nós busquemos a Deus. E buscar a Deus, nós buscamos pela fé. Pela fé verdadeira, pela verdadeira fé. Meus queridos, é isso que eu quero comentar com vocês nessa noite. Porque a fé e a fé. Tem fé e fé. Nós veremos qual fé é a fé que agrada a Deus. Qual fé? Na noite de hoje ou nesse dia, se você estiver vendo, independente do horário, você terá o termômetro e você terá a bússola para ver se a tua fé é a fé que agrada a Deus ou a fé que não agrada a Ele. Por que isso? Por que eu estou vindo aqui nessa noite trazer essa palavra para vocês? Primeiro, porque eu amo vocês. Porque eu amo vocês, mesmo não conhecendo vocês, eu decidi amar. Assim como Cristo me amou e perdoou os meus muitos pecados, eu decidi amar também. E vim aqui dar de graça o que de graça eu recebi. Eu não quero dinheiro algum, não quero o teu dízimo, não quero o teu dinheiro, não quero teus aplausos, nada disso. Nada disso. Não quero ser conhecido, nada disso. O que eu quero é que você sinta a paz que Cristo pode te proporcionar. E como eu posso dizer para você que eu quero que você sinta a paz que Ele possa te proporcionar? Porque hoje, pela misericórdia de Cristo Jesus, eu tenho essa paz em meu coração. Antes eu não conseguia dormir tranquilo, eu vivia angustiado, aflito, vivia desesperado, nervoso, irado, vivia com medo de tudo ao meu redor, era levado pelas circunstâncias, pelos momentos. Mas uma vez que eu abri o meu coração e ouvi o chamado de Cristo e entreguei a minha vida a Ele, Ele perdoou os meus pecados. E hoje, essa vida que eu tenho hoje aqui dentro com Ele, esse perdão que Ele me alcançou, eu achava que eu não tinha mais solução. Fiz coisas horríveis, ainda que não pareça, por conta da minha aparência. Mas sim, fiz. Mas uma vez que me apresentaram a palavra de Deus e Cristo Jesus, e eu estava cansado de ser enganado. Talvez você, assim como eu, está cansado de ser enganado. Porque quando me falaram da verdade, todo mundo diz ter uma verdade. Todo mundo diz que a sua religião é o caminho. Mas eu quero dizer para você que Cristo vai além da religião. Cristo vai além das nossas ideologias. Cristo vai além de tudo isso. Porque quem está disposto a deixar tudo que tem para vir aqui na terra, tomar um corpo humano, carnal, sofrer humilhação, sofrer dor, ser humilhado para morrer no lugar daqueles que ainda não o tinham aceitado e que durante muito tempo o rejeitaram? Pois bem, esse Cristo é que eu quero que você aceite em seu coração. Hoje é o dia em que você terá que tomar uma decisão. Hoje é o dia em que você deverá tomar uma decisão. E que decisão é essa? É a decisão mais importante da sua vida. É a decisão mais importante da sua vida.
Porque, meu querido, minha querida, independente de você ter cometido crimes graves a ponto de ter que ser punido em uma cadeia ou alguma coisa assim, independente disso, diante de Deus, os pecados cometidos aqui dentro têm o mesmo valor. Todas as vezes que odiamos a ponto de não querer mais olhar para a face, para o rosto daquela pessoa que nos magoou, nós matamos ela dentro de nós. E uma vez que nós matamos ela dentro de nós, para Deus nós somos homicidas. Nós matamos alguém dentro de nós. Para nós, ela já não existe mais. E isso é sério. É por isso que Cristo nos deu o exemplo de perdão, em que nós, sendo miseráveis pecadores, que odiávamos Ele, ou que odiamos Ele, que não amamos. Por que odiamos? Porque todo aquele que não é amigo de Cristo é inimigo dele. Diz a Escritura. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Você pode conferir na sua casa. Fica quase para o final da Bíblia, Tiago. Você pode procurar. Um pouco antes de Apocalipse. Procura ali logo depois. Você vai achar. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Certifique-se quando alguém dizer algo para você que está na Sagrada Escritura e que é bíblico. Ali diz. É por isso que eu estava falando entre nós hoje, entendermos entre fé e fé. Entre fé em nós e fé em Deus. Há uma grande diferença. É por isso que, como nós lemos Judas capítulo 1, versículo 3, diz para nós, nos instruindo o Espírito de Deus chamado daquele homem, a batalharmos pela fé, porque viver na fé é uma batalha diária. Todos os dias eu e você temos que lutar, combater para manter essa fé viva em nós. E por que isso? Porque 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: ora, o Espírito, qual Espírito? O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O que é apostatarão da fé? Deixarão de crer nos ensinamentos de Cristo. O que é esse crer no ensinamento de Cristo? Deixarão de praticar. Nos últimos dias, a Escritura já vinha nos dizendo que iria acontecer isso, e é o que nós vemos hoje. Pessoas que já não têm temor de Deus, que usam da palavra de Deus, que usam do sacrifício de Cristo na cruz, para poder se enriquecer ilicitamente, para obter ganhos impróprios e fazer coisas que não convêm. Mas, meus queridos, é por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 2 nos diz que nós devemos olhar para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso porto seguro, Ele é o nosso horizonte onde devemos estar fixados e firmados. Não no homem, não no homem. É por isso que a Escritura vai nos dizer que nós devemos combater. E por que eu estava falando a respeito de fé e fé? Porque, irmãos, meus queridos, e amados e amadas que me ouvem, dizermos que temos fé, a Escritura nos diz por que tem que haver uma diferença entre fé e fé. Porque a Escritura vai nos dizer em Tiago, capítulo 2 e versículo 19, que até os demônios têm fé e estremecem diante de Deus. Eles também têm fé. Isso mesmo, o diabo e seus demônios, eles têm fé. Por quê? Eles estavam com Deus. Eles viviam com Cristo, mas foram desobedientes e rebeldes e foram punidos por isso. Então, quer dizer que se Deus puniu eles, também punirá aqueles que não obedecerem os seus mandamentos, as suas ordenanças, que são de amor. E os mandamentos do Senhor não são pesados, eles são de amor. Se nós seguirmos Ele, nós passamos a ter alegria.
paz, um viver tranquilo diante de Deus e dos homens. O mundo só está o caos que está porque o ser humano se afastou de Deus e quer criar as suas próprias regras. Todas as vezes, e independente das gerações, do tempo e o tempo em que estivermos vivendo, a única coisa que muda é que se cria mais normas e mais regras, mas no final o ser humano em si está indo sempre de mal a pior. Então, se o diabo tem fé, ele crê que Deus existe, e se ele crê nos mandamentos de Deus, tem que haver uma diferença entre a nossa fé e a fé do diabo. E nessa noite você vai comparar a sua fé, se a sua fé está baseada, independente da sua religião, independente da sua crença, independente da sua denominação. O que impera é a fé verdadeira, a fé bíblica. E essa fé, segundo Hebreus capítulo 12, versículo 2, quem cria, quem mantém e quem sustenta até o final é o próprio Cristo Jesus. E como é mantido essa fé? Romanos capítulo 10, versículo 17, vai nos dizer como. Mediante a leitura da palavra de Cristo, mediante a examinação das Escrituras com cuidado, com carinho, com amor, com calma, não para procurar conhecimento filosófico, para saber mais do que os outros, não, mas ler com calma, com carinho, com perdão no coração, perdoando, chegando para ela: Jesus, me ajuda a perdoar, eu perdoo, assim como o Senhor me perdoa, eu perdoo aquele que me ofendeu, porque eu quero estar aqui com meu coração puro para testemunhar suas escrituras, para testemunhar a sua palavra. E quando começarmos a ler, se você tem dificuldade em ler, hoje em dia tem Bíblia de áudio. Você pode pôr no YouTube, baixar o aplicativo no Play Store e colocar a Bíblia em áudio para você ouvir, porque a fé verdadeira vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Por que ouvir? O ouvir até que entre no seu coração e você comece a praticar. Porque Deus não nos deu a Bíblia apenas para ficar nas nossas mãos ou na estante da nossa casa. Deus nos deu a Bíblia para que nós sejamos ela, vivendo ela em nós, amando, perdoando, ajudando aos nosso próximo, favorecendo aqueles que precisam ser favorecidos. Foi para isso que foi nos dada a palavra de Deus. Então, voltando ao ponto de fé e fé, é necessário nós atentarmos a uma coisa. Então, se o diabo tem também fé, porque ele estava com Deus e ele viu Deus, ele viu quando foi escritos os mandamentos de Deus, então ele sabe os mandamentos de Deus. Então, o saber não é e não prova e não é a estrutura ou a base que firma que a nossa fé está de acordo com a fé bíblica. Por que isso? Mas você pode me dizer: mas eu oro. Sim, eu sei que você ora, eu sei que você reza, eu sei que você faz isso. Muito bem, mas o diabo também fez isso. O diabo também faz isso. E você pode falar: mas como você fala isso? O diabo ora, ele reza. E está na Escritura isso. Você pode conferir aí na sua casa, em Lucas capítulo 22, versículo 31. Quando ele pediu ao Senhor para brincar, ou peneirar, ou testar, ou derrubar os discípulos de Cristo, mas foi-lhe renegada esse pedido. Então, se o diabo pediu isso, ele orou,
E naquela parte das escrituras que diz sobre o endemoniado gadareno, se vocês lembrarem dessa passagem, ele vai pedir para o Senhor: permita que nós entramos na manada de porco. Eles pedem também, assim como nós pedimos. Então, o X da questão entre a fé verdadeira e a fé falsa, a fé bíblica de Cristo e essa fé falsa que até o diabo tem, está em quê? Na essência. Porque o diabo crê que Deus existe. Ele crê nos ensinamentos de Cristo. Ele sabe melhor do que nós de todos os ensinamentos. Ele estava lá quando as escrituras foram escritas. Ele sabe de ponta a ponta. A única diferença é que ele não obedece de coração o que nas escrituras está. Ele não ama, ele não tem o seu prazer na lei do Senhor. Como está descrito no Salmos 1: bem-aventurado o homem e a mulher que não anda segundo as suas vontades. O homem e a mulher que anda na verdadeira fé, na fé bíblica, e não faz as suas vontades. Mas no mesmo salmo, no segundo número do Salmo 1, vai dizer: antes, eles não fazem a sua vontade, mas antes, porque no versículo 1 ou no número 1, vai dizer que bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos maus, nem se detém no caminho dos maus, ou seja, que anda nesses caminhos, nessa fé falsa, contra a palavra de Deus. Mas no próximo versículo vai dizer assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, o seu prazer, o deleite da sua alma. Sabe aquele momento gostoso em que você que gosta de futebol senta no sofá e assiste aquele jogo de Real Madrid, Barcelona, ou qualquer jogo europeu, clássico aqui mesmo do Brasil, ou um filme, ou uma série da Netflix, ou uma música, um grupo de música que você gosta tanto, que você relaxa e sente aquela coisa mais gostosa? Pois bem, é esse deleite que a Escritura está dizendo que aquele que tem a fé verdadeira tem ao estar com Cristo e em sua presença. Esse deleite, esse amor, essa doçura no seu interior, o diabo não tem. Por isso a sua fé é uma falsa fé, é uma falsa crença. E a pergunta que fica para nós nesse dia é: baseado nisso que até agora eu tenho falado, mediante as Escrituras, e eu tenho dado para vocês argumentos bíblicos, lembrando sempre para vocês que o meu compromisso aqui com cada um de vocês que estão ouvindo ou irão ouvir é de ensinar o que é correto, porque eu estou, quando Cristo me alcançou, eu estava cansado de ser enganado. Eu também não quero viver enganado e nem que você seja enganado. E por isso eu me apliquei a ler as Escrituras várias vezes para encontrar o que é verdadeiro. E me alegrou muito o coração, porque até hoje eu não conheci alguém que dissesse que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo disse, ele disse: eu sou o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Jesus disse que ele é o caminho. Ele é o caminho. Você atentou só nessa pequena parte? Jesus disse: eu sou o caminho. Ele é o caminho. Lá não está escrito: o pastor é o caminho, o Papa é o caminho, Pedro é o caminho, João é o caminho, Paulo é o caminho.
Maria é o caminho, Nossa Senhora é o caminho, Buda é o caminho, Maomé é o caminho. Não, lá está escrito que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Se nós quisermos ter vida eterna, nós temos que nos atentar a uma coisa. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nessa noite, a pergunta ainda continua, você terá que tomar uma decisão. Você que é cristão, que dentro da sua forma de pensar, você achava que estava andando de acordo com as Escrituras, de acordo com a fé verdadeira, mas hoje você tem visto pelos ensinos das Escrituras que você está do outro lado da fé, não nessa mesma fé, não nessa mesma pegada. Hoje é o dia de você tomar a sua decisão. Seguir com Cristo. O que é seguir com Cristo? É renunciar à nossa vontade, renunciar à nossa vida e entregarmos o comando da nossa vida a Cristo Jesus mediante os seus ensinamentos na palavra, nas Sagradas Escrituras. Você, amigo cristão, que há tanto tempo tem sido um cristão, tem ido nas igrejas, tem orado, tem cantado, tem batido palmas, mas hoje, examinando essa mensagem bíblica, o Espírito Santo de Deus te convenceu que a sua fé não é aquela fé verdadeira que Cristo ensinou. E sim, você está andando nos mesmos passos daquela fé que até o opositor anda. Isso mesmo, Satanás e seus demônios. Até eles andam nessa fé. Até eles creem que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Até ele e os seus exércitos das trevas creem que Cristo está glorificado, e por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que ele cega ou tenta cegar ou cega. Ali está escrito específico, claro, que ele cega os entendimentos dos incrédulos para que não tenham fé. Ele cega. E como ele faz isso? Fazendo nós desacreditarmos que as Escrituras é o que ela é. Como funciona isso? Se ela diz para mim que eu não devo fazer, é porque eu não devo fazer. Para o meu bem. Para o meu bem. Se ela diz que eu devo fazer, eu devo fazer. Também para o meu bem. Então, hoje, Cristo nos chama a vivermos pela fé verdadeira. E qual é essa fé verdadeira? A Escritura vai nos dizer, aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, você pode acompanhar na sua casa, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Que fé? A fé verdadeira. É a fé verdadeira, não a fé falsa. Aquela fé verdadeira que nós estamos aprendendo aqui nas Escrituras. De fato, em Hebreus 11,6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. O que é crer? O que é essa fé? Essa fé verdadeira de Cristo, que Ele proporciona, como nós citamos aqui de Hebreus 12, 2. O que essa fé proporciona em nós? Obediência às Escrituras. Obediência às Escrituras. E como nós obedecemos às Escrituras? Pelo Espírito Santo de Deus. Aqui em Romanos, capítulo de número 8,
nos diz assim as Escrituras Sagradas. Romanos, capítulo 8, versículo de número 5, diz assim: os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito Santo, se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, os que vivem segundo a carne, segundo aquela fé, que é a fé enganadora, a fé falsa, a fé que até o diabo e seus demônios têm, inclinam-se para as coisas da carne, para as coisas dessa terra, da natureza carnal, para o pecado, para aquilo que vai contra a vontade de Deus, contra os princípios de Cristo. Mas os que vivem segundo o Espírito, segundo a fé verdadeira, se inclinam para as coisas do Espírito. No 6, pois a inclinação da carne, a inclinação daquela fé falsa, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida e paz, vida eterna com Cristo e paz no coração com Ele. Paz. Essa paz que nós necessitamos, sabe esse vazio que você sente no seu coração, mesmo você se denominando um cristão e tendo por religião o cristianismo? Pois bem, se você tem essa ausência, você sente esse vazio dentro de si, que mesmo você rodeado por tantas pessoas, que mesmo você tendo tudo que você quer, mesmo você conseguindo tudo que você pode conseguir, você ainda sente que está faltando algo? Pois bem, se você está passando por isso, se você vive com isso, é porque você, o seu espírito, o seu coração, a sua alma está clamando pela paz de Deus. E sabe qual é a paz de Deus? É Cristo Jesus. Ele é o príncipe da paz. Só Ele pode dar paz no nosso coração, na nossa alma. Só Ele pode nos proporcionar isso. Nada nesse mundo pode nos proporcionar a paz de espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus têm essa paz. E como nós sabemos que nós somos guiados pelo Espírito de Deus, uma das primícias de que nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas é se nós perdoamos o nosso próximo, aquele que nos ofende. Se nós amamos aquele que nos aborrece, nos fazem mal, nos odeiam, que nos machucaram ou nos machucam. E como nós sabemos que nós temos essa fé verdadeira? Jesus nos ensinou como sabermos que temos a fé verdadeira. Romanos nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é fé? E nós vemos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. E o que é fé? Fé é confiança, meus queridos. Se você for procurar no dicionário o significado de fé, vai estar descrito lá que é confiança. Quando eu digo que eu tenho fé, eu confio. Isso quer dizer que todos os dias eu oro, eu falo com meu Deus. E você pode, e nesse momento entra em questão de novo entre a fé verdadeira e a falsa fé. Não nos esqueçamos que o diabo também ora. Ele orou ao Senhor. Lucas 22, 31. Pedindo ao Senhor para deixar ele acabar com a vida, ou destruir, ou brincar com os discípulos do Senhor. Mas, então, temos que nos atentar que, então, a oração não é meras petições. E
Qual é a diferença, então, entre a fé verdadeira na parte de oração e a fé falsa? É que, de modo nenhum, o diabo vai pedir a Deus, ou iria pedir a Deus, petições que glorifiquem a Deus. Porque é bem na verdade que eles reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor. E Tiago 2,19 vai nos dizer isso. Vocês creem? Faz bem, que até o diabo crê. E eles creem mesmo. Eles dizem que Cristo é o Senhor. Por várias passagens nos evangelhos vão ver Jesus Cristo chegando para repreender, dizendo: o que quer, Senhor? Por que vem nos atormentar antes do tempo? Vem nos destruir antes do tempo? Nos punir antes do tempo? Eles sabem, eles reconhecem que Cristo é o Senhor, mas eles não têm prazer em obedecê-lo. Se eles pudessem, eles seriam seus próprios senhores. E a fé verdadeira, aquele homem, aquela mulher que tem essa fé verdadeira em seus corações, ele tem prazer em ser guiado, conduzido por Cristo Jesus, mediante a sua palavra, os seus ensinamentos. Eles se esforçam, eles batalham pela fé, como diz Judas 1,3. Eles lutam todos os dias para obedecer e fazer a vontade de Cristo, porque lembremos das palavras de Cristo que disse: você quer saber se você está no caminho de Cristo? É simples. Jesus disse: aquele que quiser ser meu discípulo, meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer isso. Só carregava uma cruz no tempo de Jesus as piores pessoas. Ladrões, roubadores, estrupadores, pessoas das piores índoles que carregavam aquilo. Era uma punição terrível. Eles carregavam aquela cruz pesada pelaquela via de vergonha, pela estrada, pelas ruas da cidade, para que todos vissem, para que eles servissem de exemplo e de vergonha, para que as pessoas, ao verem, não fizessem os mesmos crimes que eles. Pois bem, Cristo nos chama a carregar a cruz. Sabe o que significa isso? É sofrer humilhação por amor a Ele. Não cometer os crimes, de maneira nenhuma. A Escritura não diz isso. Pelo contrário, nós sermos imitadores de Cristo, honestos, sinceros, obedientes, respeitosos, leais, íntegros à lei de Deus e dos homens. Mas quando diz nós tomarmos a nossa cruz, é estarmos dispostos a sofrer humilhação por Cristo, a perdoar por Cristo, mesmo estando certo, às vezes passar por errado, para evitar contendas, evitar discussões, evitar inimizades, evitar machucar o nosso próximo. Em vez de nos colocarmos em primeiro lugar, queremos ser o primeiro em tudo, estarmos dispostos a estarmos em último lugar, a dar a nossa vez para o nosso próximo. Isso é carregar a cruz. É deixarmos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Cristo. É deixarmos de pecarmos, de fazermos aquilo que é ilegal, de trairmos as nossas esposas, de trairmos os nossos esposos, de sairmos às escondidas, deixarmos de pegar, de roubar o dízimo do Senhor. Porque o dízimo é dado na igreja. Você, meu amado irmão líder que me ouve, o dízimo foi instituído para que havesse manutenção na casa de Deus, para pagar água, luz, internet, conta de telefone se tiver, para ajudar os menos favorecidos da igreja, os pobres, não os preguiçosos, os pobres que não têm condições, pessoas de idade, órfãos, ajudar as viúvas, os viúvos, ajudar as instituições de caridades. É para isso que nós damos, é por isso que nós doamos. Então, quando nós passamos a cumprir tudo isso, deixando de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Cristo, nós estamos carregando a cruz. E você, amigo cristão, amiga cristã que me ouve, você tem carregado a sua cruz?
Essa é a pergunta de Cristo para ti nessa noite. Essa é a pergunta de Cristo para mim nessa noite. Essa é a pergunta de Cristo para nós. Nós temos carregado a nossa cruz? Nós temos deixado a nossa vontade de lado para fazer a vontade do Senhor? Daquele a quem nós enchemos a boca para dizer que é nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus? Será que Ele tem realmente sido nosso Senhor? E se Ele não tem sido, a minha oração nessa noite é que Ele passe a ser em nome de Jesus. Que Ele passe a ser em nome de Jesus. Receba a força do Senhor para passar a seguir, a levar, a carregar a sua cruz. Não ligando para que os outros vão falar, porque carregar a cruz é servir de chacota dos seus amigos, das suas amigas. Eles te dirão, e o diabo soprará no seu ouvido: que bobeira, larga a mão disso, para que deixar tudo isso? Você vai largar tudo por amor a Cristo, você vai largar tudo. Mas, meus queridos, se a palavra de Deus é verdade, se realmente Jesus é verdade, se realmente tudo isso que eu estou te falando é verdade, quer dizer que mais dia ou menos dia, eu e você fecharemos nossos olhos. E quando nós fecharmos nossos olhos, Cristo já veio para nós pessoalmente. E qual será o meu e o seu futuro na eternidade? Se hoje fosse fechado o seu livro da vida, da tua história aqui na terra, qual seria o teu futuro? Em qual mão estaria depositada a sua alma? Em qual repouso ele estaria? Se realmente as Escrituras estão dizendo essa verdade que eu estou te dizendo nessa noite, ela diz que haverá um futuro com Deus, uma eternidade com Deus e uma eternidade longe de Deus. Será que vale a pena você viver tudo que você está vivendo nesse presente século, curtindo tudo que você gosta de curtir, fazendo todos os pecados que você gosta de fazer no seu interior, no seu exterior, vivendo de forma que você mais bem quer? Será que vale a pena você viver dessa forma, do jeito que você quer? Você fazer tudo o que você gosta e depois passar a eternidade sofrendo por todos esses pecados? Será que vale a pena? Se você for pôr na balança, a nossa vida aqui na Terra é de no máximo 100 anos. E aqueles que chegam lá estão bem fraquinhos, arrastando a bengalinha, ou em uma cama. Será que vale a pena vivermos tudo que nós queremos, dos nossos desejos, dos nossos prazeres pecaminosos aqui na terra? Será que vale mais a pena isso do que uma eternidade inteira? Porque eternidade já diz eterno, não tem fim. Não tem fim, não se acaba. Jamais se acaba. Não terá resgate. Não terá perdão. Não terá perdão. Não terá perdão. É por isso que eu e você devemos nos atentar a isso. E mais uma vez eu te digo, hoje é o dia de você e eu tomarmos essa decisão. Hoje é dia em que está colocado a decisão na sua frente mais uma vez. Lembre-se sempre disso. Quem tem a chave da vida eterna, a chave do céu, a chave do inferno, a chave da vida eterna, não é o pastor, não é o padre, não é o Papa, não é a Maria e não é Pedro. Quem tem a chave da vida, da morte, da eternidade com Deus e de tudo é Cristo Jesus.
Se você for procurar aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 28, versículo 18, você vai encontrar as seguintes palavras de Jesus dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, Jesus disse. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 7, vai dizer assim a palavra de Deus: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, Cristo Jesus, aquele que tem a chave. Veja bem, aqui não está dizendo que o apóstolo Paulo tem a chave da vida eterna, do céu, da vida eterna, ou da eternidade com Deus. Quando eu me refiro ao céu, eu estou falando de eternidade com Deus. Isso não quer dizer que Paulo tem a chave, apesar do grande missionário que ele foi e do grande trabalho que ele fez para Cristo. Que o Senhor seja louvado pela vida dele nessa noite. Obrigado, Jesus, por todo o trabalho que ele fez. Obrigado por todo o trabalho que o apóstolo Pedro fez, Senhor Jesus. Obrigado por todo o trabalho que a irmã Maria fez, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo isso. Mas é necessário nós atentarmos uma coisa: nenhum deles tem a chave. Aqui está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que Cristo Jesus tem a chave e que a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Ele tem, só ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Aqui em Filipenses, eu gostaria de ler um texto com vocês aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 10. Para não ficar nas minhas palavras, então quero usar o texto bíblico, porque como eu disse para vocês, eu não estou aqui interessado no seu dinheiro, nem que você vá para a igreja que eu congregue. A minha intenção, o meu desejo do fundo do meu coração é que você entregue o seu coração completamente a Cristo e que você se dê a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento e com todas as suas forças. Sabe por que eu estou aqui falando para você? Sabe por que eu estou aqui arriscando a minha reputação para falar para você? Sabe por quê? Porque eu te amo em Cristo Jesus e porque eu amo Cristo muito mais. E como gratidão por tudo que Ele fez e tem feito por mim, eu entendi que nas Escrituras Sagradas Ele se alegra por um pecador que se arrepende. Então, independente de você ser cristão ou não, de qual religião que você for, hoje Cristo quer que você se arrependa dos seus pecados e da vida pecaminosa que você tem vivido e da vida oscilante que você tem vivido, e que você resolva entregar a Ele o controle da sua vida. Deixa Ele ditar os canais que você vai viver. Deixa Ele ditar as programações que você vai começar a trilhar daqui para frente. Esse é o meu único desejo, meu único sentimento. Minha única intenção é essa. Filipenses capítulo 2, versículo 10 vai nos dizer o seguinte: para que ao nome, veja bem, a partir do versículo 9, Filipenses 2:9, por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quem é esse? Jesus Cristo. Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso quer dizer? Que diante de Jesus eu me dobro e digo: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diante do Senhor Jesus Cristo, a irmã Maria se dobra. Lá, na eternidade com Cristo agora, ela já faz isso. Dobra os seus joelhos e confessa que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E rende-lhe glória, e rende-lhe louvor, e diz constantemente, de eternidade a eternidade, que Cristo é o Santo, 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 o Santo de Deus. Ele é o Santo. O Pai lhe exaltou sobremaneiramente por ele ser obediente como homem. Como homem, ele conseguiu viver uma vida em obediência ao Pai. E como ele conseguiu viver como homem. E por que eu falo como homem? É por isso que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, nos diz a Escritura o seguinte: porque há um só Deus e um só intercessor ou mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, abre aspas, o homem. Veja bem, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, você pode ler na sua casa. Porque há um só Deus e um só intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, abre aspas, o homem. Ele é o nosso único intercessor. Ele é o único que pode nos socorrer no momento de angústia. Porque só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem palavras de vida eterna. E como Ele, como homem, conseguiu vencer, como eu disse agora em 1 Timóteo 2, versículo 5, mediante uma vida de dependência do Espírito Santo de Deus. Todos os dias ele orava. E ele não orava orações feitas por homens. Ele não orava orações pedindo a sua vontade, pedindo as coisas dessa terra. Pois até essa oração o diabo pode fazer. Porque o diabo não vê problema nenhum em deixar um cristão ou quem quer que seja orar pedindo que o seu filho se forme numa faculdade, ainda que isso não seja errado pedir. Mas ele não vê problema nenhuma nisso. Por quê? Porque isso não afeta ele nada. Isso diz respeito à vida terrena, que da terra, as coisas da terra, então não afeta em nada ele. Mas ele terá muito problema se um cristão ou se um filho de Deus começar a pedir: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. E como isso, venha o teu reino, seja feita a sua vontade? O que é isso? Jesus Cristo vai nos ensinar. Porque se perdoarem aos vossos ofensores as vossas ofensas, o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas ofensas. O que é pedir o que agrada ao Pai? É pedir, orar segundo as Escrituras. Você quer uma sugestão de oração? Mateus capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus capítulo 5. Nos fala a respeito das bem-aventuranças. Aqui tem do versículo 3 até o versículo 11, 12. Mas pode orar do 3 ao 10. Tem várias petições para você orar como Cristo orou. Cristo, ele se retirava. Ele estava rodeado de tantas pessoas, mas num certo momento ele sentia: eu dependo do meu Pai que está no céu para continuar andando em obediência e ajudando essas pessoas. E nós também devemos observar isso. Ele se afastava e ele pedia: Pai, dê-me fome e sede de fazer a tua vontade. Pai, me ajude a ser manso, porque se eu for manso, eu vou herdar as suas promessas. Me ajude, me dê um coração puro, porque a tua palavra. Aqui no versículo 5, isso nós temos que ler, nós temos que meditar nisso, meus queridos. A Escritura diz:
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão as promessas do Senhor. No 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No 7, bem-aventurados os misericordiosos. No 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração. Essas são as orações que tem que estar constantemente no nosso coração. Você está trabalhando, você está correndo, está andando de bicicleta, está indo no mercado, está lavando louça, está sentado assistindo a televisão, independente do que você estiver fazendo, tomando banho, independente do que você estiver fazendo, o seu coração, isso envolve mente. Quando eu falo coração, eu falo alma, sede dos intelectos, da mente. Você tem que estar ocupado, o seu interior, a sua mente, seus pensamentos têm que estar ocupado com essa oração, porque Cristo só conseguiu vencer e cumprir Deus porque ele orava constantemente. É por isso que ele diz: orai, Mateus 26. Ele vai dizer: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Ore no seu coração constantemente. Meu irmão, minha irmã, você cristão, ore constantemente no seu coração. Ninguém precisa saber. Com a boca fechada, lá dentro, só você e Deus, lá na sua mente, lá na sua alma, clame a Deus, dizendo: Pai, em nome de Jesus, me dê um coração puro. Dê-me um coração puro para eu olhar aquele homem e não cobiçá-lo. Dê-me um coração puro, Pai, para eu olhar aquela mulher e não cobiçá-la. Dê-me um coração puro, Pai, para não pecar às escondidas, porque a tua palavra diz que sem ter um coração puro, eu não verei a ti. Então, Pai, me dê um coração puro. E peça até você ter. Peça paciência até você ter, que é um fruto do Espírito. Ele tem prazer em nos dar. Peça paciência até você ter paciência. Todos os dias, todas as horas. Peça amor até você ter amor. Peça perdão até você ter perdão. Peça temperança até você ter temperança. Peça domínio próprio até você ter domínio próprio. Peça a Deus que ajude você a controlar a sua língua até você conseguir. É por isso que Jesus nos ensinou aquele princípio de que batei até que a porta se abre. Peça, 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 peça. Dia e noite, todas as horas que você lembrar. Comendo, andando, trabalhando, tomando banho. Peça no seu coração constantemente. Porque essa é uma oração bíblica. Essa é uma oração que o Senhor se agrada. Sabe por quê? Porque quando você ora essa oração no seu coração, você está cumprindo com a primeira parte da oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Você está santificando, porque se Deus der esses frutos dele no seu coração, o nome dele está sendo santificado e ele será glorificado. Ele será exaltado. As pessoas verão você, verão a mim. Elas glorificarão a Deus por você ser a pessoa que é. Nisso o Pai é glorificado. Nisso o reino de Deus é abundante na terra. Nisso o reino de Deus passa a ser contemplado, vivido aqui na terra. Essa oração agrada a Deus. Não desfaleçamos. É por isso que Jesus vai nos falar em Lucas capítulo 18, versículo do 1 a 8, a respeito da parábola do juiz iníquo. E vai nos dizer da persistência daquela viúva, daquela moça, daquela senhora que pediu até que o juiz lhe concedesse a sua petição, favorecesse a ela naquilo que ela precisava ser ajudada. Jesus nos ensinou e nos disse assim: se esse homem, sendo mau e perverso, ajudou ela de tanto ela importunar ele, como dirá o Pai de vocês que está nos céus, que é riquíssimo em amor e em misericórdia. E no versículo 8, ele termina dizendo: porventura, quando o Filho do Homem vier, ou seja, quando Jesus Cristo vier, achará fé na terra? Sim, em nome de Jesus Cristo ele achará
fé em mim e fé em você, porque o que é fé? É confiança, é confiar. E o que é confiar? É confiar todos os dias, todos os anos, até o fim da nossa vida. E como nós confiamos? Orando em nossos corações diariamente: Senhor, dê-me do seu amor para que eu possa amar. Dê-me do seu perdão para que eu possa perdoar. Dê-me um coração puro para que eu não possa pecar contra ti. Dê-me sabedoria para que eu possa viver a tua palavra e ensinar a tua palavra. Dê-me poder do teu Santo Espírito para viver em obediência à tua palavra. Essa é uma oração. Escute bem isso. Essa é uma oração que jamais o Pai negará. Isso mesmo. Essa é uma oração que jamais o Pai recusará. Pelo contrário, Ele te atenderá logo. Ele te concederá logo. Porque isso glorifica o Pai que está no céu. Glorifica o Pai que está nos céus. Exalta o nome de Cristo Jesus. Lembrando sempre que todas as vezes que você e eu pedirmos, também devemos lembrar de agradecer. Obrigado, Jesus. Lembrando da palavra de Deus que está descrita em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Que nós devemos expressar gratidão a Deus todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então, todas as vezes que você pedir, logo na sequência, você diz: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque quando você fala obrigado, se você for procurar no dicionário a palavra obrigado, quer dizer que você está sendo grato, está mostrando gratidão a Deus pelo benefício que Ele tem te dado. Então, essa é a diferença entre a fé verdadeira e a falsa fé. A fé verdadeira anda de acordo com a palavra de Deus e tem o seu prazer em andar de acordo com a palavra de Deus. Então, se você não tem tido esse prazer, abra o seu coração. Deixe Cristo passar a guiar a sua vida. Vamos orar junto nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu te peço, para esse amado, para essa amada que está me ouvindo nesse momento, nessa hora, Pai. Eu oro, Pai, para que a fé deles sejam fortalecidas. Eu oro, Pai, pedindo para que eles possam viver nessa fé verdadeira do Senhor, obedecendo a Ti, ó Senhor Jesus, com todas as suas forças, com todo o seu coração, Senhor, orando em seu coração, pedindo todos os dias, todas as horas, independente do que eles estiverem fazendo, em seu coração, e todas as vezes que lembrarem: Senhor, dê-me um coração puro, dê-me um coração amoroso, dê-me um coração obediente, dê-me um coração grato, dê-me um coração bondoso e pacífico. Ó Senhor Jesus, essa é a minha oração. Você que está me ouvindo nessa hora, receba a força do Senhor. Essa prisão espiritual que tem te mantido sem forças para tomar uma decisão, em nome de Jesus, que seja quebrada nessa hora, em nome de Jesus. E que você receba a força do Senhor. E que você receba a força do Senhor para ser livre dessas amarraduras. Você que há tanto tempo tem ouvido da palavra de Deus,
Você que há tanto tempo ouve e sente Cristo te chamando para entregar sua vida inteira a Ele, não é mais tempo de você fugir dessa responsabilidade, dessa decisão. É o tempo de você tomar uma decisão e entregar o seu coração a Cristo. E ainda hoje falar com Ele aí na sua casa, onde você estiver, no seu coração, sem ninguém saber, sem mexer a sua boca, só você e Ele. Senhor Jesus, eu entrego toda a direção da minha vida nas suas mãos. Eu entendo, Senhor Jesus, que eu ouvia louvores, que eu cantava louvores, que eu ia às igrejas, que eu orava, que eu pregava, que eu tinha oportunidades, que eu rezava, que eu fazia tudo isso. Mas hoje eu entendi, Senhor Jesus, que o relacionamento com o Senhor é muito mais profundo do que eu pensava. E eu quero que o Senhor habite em meu coração e que o Senhor opere em meu coração esse amor de eu te amar mais do que todas as coisas nessa terra, de eu ter o meu prazer no Senhor, de eu me alegrar em estar contigo, ó Senhor Jesus. Ah, Pai, que o Senhor alcance essa vida nesse momento, alcance com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor. Que o Senhor alcance essa vida nesse momento com a sua graça, com o seu amor, dando-lhe força para tomar a decisão mais importante da sua vida, que é entregar o seu coração a Ti. Todo o coração a Ti, Senhor. Ah, Senhor Jesus, essa é a minha oração, essa é a nossa oração, essa é a minha oração, essa é a nossa oração. Senhor Jesus, nessa hora eu também oro pelos presidiários. A Tua palavra diz para nós lembrarmos dos presos como se estivéssemos presos com eles. Lembrarmos dos aflitos, daqueles que estão enfermos como se estivéssemos enfermos como eles. Então eu oro para que estão nos hospitais, nas cadeias, nos presídios. Ah, Senhor, embaixo de um viaduto, ou em uma cracolândia, ou em qualquer que seja dos vícios, ou do pecado cometido, Senhor, eu junto meu coração a essa pessoa, nesse momento eu te peço por misericórdia. Essa pessoa por si só não tem força, Senhor. Então conceda força. Essa pessoa por si só está preocupada com o que os outros vão dizer dela ao entregar a sua vida a Ti. Estão com medo de perder o que elas podem perder, mas ajude a elas a entender, Senhor, que elas não perderão, elas ganharão vida eterna contigo. Ah, Senhor Jesus, a minha oração a Ti, Senhor Jesus, é que venha a força do Senhor. Receba a força do Senhor para tomar a decisão mais importante da sua vida. Receba a força do Senhor para tomar a decisão mais importante da sua vida. Receba a força do Senhor para tomar a decisão mais importante da sua vida. E qual é essa decisão? É de entregar totalmente o teu coração a Cristo ou não. Essa é a decisão mais importante que eu e você tomamos em nossas vidas. Então, a minha oração, em nome de Jesus, é que você receba a força do Senhor, receba amor do Senhor, receba perdão do Senhor e, sobretudo, receba graça do Senhor para tomar essa decisão. Para tomar essa decisão de deixar tudo para seguir a Cristo Jesus.
como está descrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós não vemos Ele ainda, mas pela fé cremos que Ele existe e que as direções, os conselhos, as ordens, o caminho que Ele nos dá para seguir nos livrará da destruição eterna. Lembra-se dos tempos de Noé, como está descrito em Hebreus capítulo 11, versículo 7? Nos tempos de Noé, Deus disse a Noé: construa uma arca para que você e sua família e uma parte dos animais entrem nela e não seja destruído, porque eu destruirei essa terra por conta do pecado da humanidade. Destruirei com água. E Noé, ouvindo a voz de Deus, creu e obedeceu e começou a construir a arca. A sociedade, os seus amigos, seus conhecidos, seus contemporâneos zombavam de Noé. Diziam que ele estava louco. Mas ao findar do tempo, o dilúvio veio e matou a todos. Foram todos destruídos. Quem sabe você está com medo de tomar a decisão mais importante da sua vida, que é aceitar Cristo Jesus, com medo do que as pessoas vão vir a dizer de você ou falar de você. Mas entenda uma coisa: o mais importante não é você, é Cristo Jesus. O mais importante, o centro de tudo, não é você, não é eu, é Cristo Jesus. E Ele está te dando a oportunidade de ser participante com Ele da vida eterna. Então, faça como Noé. Noé não ligou para o que os outros falavam, ele viveu pela fé, ele olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Ele creu na palavra e obedeceu a palavra e foi salvo. Creia e você será salvo. Creia e você será salvo. Creia, você pode ser uma bênção na presença de Cristo. Você pode ser influenciado para criar os seus filhos, suas filhas na presença de Cristo e salvar as almas deles, ensinando a salvação em Cristo Jesus. Eu e você, como pais, temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos nos caminhos de Cristo, mediante a palavra dele. E nós estamos vivendo sendo egoístas, querendo viver só nossos prazeres, nossas vontades, aquilo que nós achamos que nós gostamos, que é ser certo, o que não é. E quando nós nos deixamos ser dirigidos pelos nossos prazeres, pelas nossas vontades, pelos nossos ideais, pelas nossas ideologias, por aquilo que nós achamos ser certo ou não, nós só nos tornamos egoístas e maus. Só pensamos em nós. Não pensamos nos nossos filhos, não pensamos nos nossos pais, não pensamos nos nossos amigos. Por isso, tome a decisão mais importante da sua vida, que é entregar toda a sua vida a Cristo Jesus, não uma parte dela, todo o teu coração, tudo que há em você. Seus filhos serão influenciados por esse ato e também entregarão as suas vidas a Cristo Jesus. Pela fé eu te digo isso. Ou pelo menos você fará a tua parte de ensiná-los o caminho de Cristo. E ao eles verem que Cristo tem mudado a sua vida e te dado alegria, paz e salvação, eles também se entregarão a Cristo. Cabe a mim e a você lutarmos, batalharmos pela nossa fé e pela nossa família. A mudança que nós queremos nos outros ou para os outros tem que começar em nós. E ela só começa quando nós tomamos a decisão mais importante da nossa vida,
que é entregar todo o nosso coração, toda a nossa vida a Cristo Jesus. Deixarmos de fazer a nossa vontade para fazer a vontade dele. É bem verdade que serviremos muitas das vezes de chacotas, seremos taxados ou tirados de fanáticos, de loucos, de bobos. Sim, Noé passou por tudo isso. Cristo passou por tudo isso. Mas Jesus disse que para aqueles que perseverarem até o fim, estará com ele na eternidade e por ele será acalentado, será alegrado, será sustentado. Então, hoje é o dia. Você não sabe se você passará de hoje. Nós temos a mania de pensar: deixa amanhã, hoje eu estou muito novo, muito nova, tem mais um pouco para viver. Nós temos a mania de pensar isso. Mas se nós pararmos para pensar nesse assunto, nós vamos ver que eu e você não possuímos o amanhã. Nós não temos esse poder de dizer que amanhã nós vamos viver. Não, nós não somos Deus. Nós somos limitados. Uma enfermidade pode nos matar. Hoje nós podemos deitar na nossa cama e ter um infarto. Não quero isso. Misericórdia para nenhum de nós. Mas isso pode acontecer. É fato, é da vida. Infelizmente, acontece. E nós temos a mania de pensar que deixa amanhã, eu tomo essas, amanhã eu vou, amanhã eu arrependo, amanhã eu me entrego para Jesus, esquecendo que nós não sabemos se daqui 10, 15, se essa noite, amanhã, nós passaremos dessa vida para outra, fecharemos nossos olhos aqui na terra. Então, não deixe para amanhã a decisão de responsabilidade sua que tem que ser tomada hoje. Você cristão que me ouve, todos os dias eu e você temos que aceitar a Jesus. E como nós fazemos isso? Obedecendo a sua palavra, respeitando os seus ensinamentos. Independente dos anos de cristão que você tem, não muda uma coisa: Ele é Senhor e nós somos servos. Ele é Deus e nós somos filhos. E filhos têm que obedecer ao seu Pai. Então, não crie as suas próprias regras, não crie os seus próprios achismos, porque isso pode servir para você nesse presente momento. Mas após o momento em que você fechar os seus olhos, todos esses ideais e essa forma de pensar não valerá de nada. O que valerá é o que Cristo disse. E o que ele disse em João capítulo 14, versículo 6 é: eu sou o caminho. Jesus está dizendo, não eu. Jesus disse em João 14, 6, depois você pode ler na sua Bíblia. Jesus dizendo, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu, como pastor, não posso te levar até o Pai. O Papa não pode te levar até o Pai. A irmã Maria não pode te levar até o Pai. Nem a Aparecida pode te levar até o Pai. Muito menos o bispo ou o sacerdote. Segundo as Sagradas Escrituras, que é a regra e fé e prática de todo cristão, nela está contida em João 14, 6, que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, e só nele nós temos a vida. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, vai nos dizer que somente Jesus Cristo é intercessor entre Deus e os homens, entre os homens e Deus.
Então, tome a decisão mais importante da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele quer tomar conta da sua vida. Ele te dará a alegria que você não tem, a paz que você não tem. Sabe aquele vazio que há em você, que mesmo você rodeado por tantos amigos e amigas, mesmo você fazendo todas as coisas que você gosta, tendo que, dentro da medida do possível, tudo que você deseja você tem, uma boa alimentação, pessoas à sua volta, tem uma família, tem amigos, tem tudo que você quer, tudo que um ser humano comum pode desejar você tem, mas quando você está só, você sente que falta algo dentro de você. E detalhe, você tem uma religião, você é cristão, você é budista, você é islamista, você é espírita, você, independente de qual religião, você tem uma religião e mesmo assim você sente isso em seu coração. Você é evangélico e sente isso no seu coração. Isso mostra que esse vazio é a falta de Cristo habitando em você. A paz que Cristo nos proporciona. Nenhum dinheiro pode comprar. Nenhum prazer dessa terra pode nos dar. Porque essa paz só quem pode nos dar é Cristo. E nós só teremos ela se o aceitarmos, se darmos todo o nosso coração a Ele. O controle de toda a nossa vida a Ele. Aí Ele virá. Mudará tudo. Limpará. Fará uma limpeza em nós. E nos dará paz. Não teremos mais o vazio existencialista, mas seremos cheios da paz de Cristo. Então, receba a força do Senhor para tomar a decisão mais importante da sua vida, em nome de Jesus. Deus em Cristo vos abençoe. Desejo a vocês que sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus. Que sejam alcançados pela graça do Senhor Jesus. Essa graça que o ser humano não entende, que às vezes nós não queremos aceitar. Como pode um Deus tão misericordioso que conhece todos os nossos pecados e mesmo assim, quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, nos aceita? Pois bem, esse Cristo, que a graça dele seja abundante em sua vida, que a paz dele seja abundante em sua vida, que o amor dele seja abundante em sua vida. Mais uma vez eu te digo, não quero o seu dinheiro, não quero que você vá para a minha igreja que eu congrego, não quero o seu dízimo, não quero nada disso. O que eu quero é que você entregue todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu espírito, toda a sua mente, todas as suas forças, que você se entregue por inteiro a Cristo Jesus. Porque Ele sim tem palavras de vida eterna. Ele sim tem amor bastante para mim e para você. Ele sim pode guardar as nossas almas mesmo após a morte e nos levar para junto dele, para estarmos com ele eternamente. Então, que a graça, que a misericórdia e que o amor do Senhor Jesus vos alcance e que um dia nós estejamos juntos na eternidade e nós conversando e dizermos um para o outro: valeu a pena crer em tudo isso que estava sendo dito pela Sagrada Escritura. Valeu a pena
renunciar tudo naquele mundo para hoje estar na eternidade com esse Senhor. Valeu a pena, valeu a pena. Deus abençoe a todos. Minhas saudações e todo o meu amor em Cristo por vocês. E a minha oração é que Cristo Jesus vos dê força e graça e paz para tomar a decisão certa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E obrigado, Jesus.